nós temos aqui uma primeira pergunta que foi enviada pelo Davi Paulo. Hoje consigo descobrir o tom de uma música, porém foi bem difícil chegar a este ponto. Você poderia dar uma dica simples para descobrir o tom que uma música tem? Então ele pediu que eu desse alguma dica sobre como achar tonalidade de uma música, né? Eu vou já também juntar com a segunda pergunta, que foi num vídeo que eu tenho lá no meu canal, que é sobre funções harmônicas. A Vanusa perguntou se entender funções harmônicas, ela estava se referindo ao vídeo, né? Se isso ajuda a tocar de ouvido, queria muito aprender. Legal. Bacana. Então eu vou juntar essas duas porque tem ligação essas duas perguntas, né? Bom, gente, na verdade é o seguinte, não existe um segredo, o pessoal acha que tem um segredo, você vai virar uma chave, né? E você vai começar a tirar música de ouvido. Isso, na verdade, não é assim que funciona. Fato é que algumas pessoas possuem mais facilidades que outras devido a inúmeros fatores, tá? Entre eles o contexto histórico da própria pessoa, da vida da pessoa, a infância, o contato que ela teve com música, como isso foi se desenvolvendo, né, na parte de percepção auditiva dela, e também alguma coisa, sei lá, talvez até que seja genética, né, que certas pessoas têm essa parte de percepção da memória auditiva mais apurada do que outras pessoas. É um sentido, a audição é um sentido, né? Então tem gente que tem a parte da memória, ela consegue memorizar, ela grava bem o som e ela consegue ter referências, transformar isso em referências e ela vai ter então mais facilidade para tirar música de ouvido. Do outro lado, quem não tem facilidade, existe todo um trabalho de treinamento, né? Que aí você pode alcançar um ótimo nível dependendo do quanto você se esforçar e praticar. Que aí é um estudo, e aliás é uma disciplina da música que se chama percepção musical, né? Você vai aprender a identificar intervalos, depois tipos de acordes, você vai aprender a identificar a escala, ouvindo, né? E isso é um processo de amadurecimento auditivo. Quando você está tocando com o instrumento, isso ajuda bastante, né? Porque você começa a ter uma referência visual de movimento, né? Você visualiza o som dos acordes também, isso ajuda mais ainda quem toca um instrumento e está estudando percepção musical. Então, o primeiro ponto é isso, tá? Não é fácil e nem difícil igual para todo mundo, tem diferenças. E aí, qual seria a dica que eu daria? Como é que eu faço quando eu quero tirar uma música de ouvido? Eu estou ouvindo a música, eu começo a buscar o som dos baixos, né? E aí entra a questão de entender bem as funções harmônicas, porque se você escuta isso aqui, ó, por exemplo, são 3 notas, mas quando você parte de um processo que você já entende a teoria da harmonia, né, da parte do que são as funções, o que cada uma quer dizer, você já praticou isso colocando a percepção musical, né? Colocando os conceitos importantes para você entender, você acaba já assimilando só pelo baixo o movimento das funções, né? O movimento de repouso, né? De estabilidade, distanciamento, o retorno e aqui vai. O retorno, né? Volta que estabiliza de novo. Então, a função tônica, subdominante e dominante, né? Se você faz isso, super fechadinho assim no ouvido. Então, com certeza, respondendo a Vanusa, você entender as funções harmônicas ela é fundamental para te ajudar aí a perceber o som, né? E o movimento dos sons no contexto da harmonia. Então, por exemplo, tudo que eu fiz aqui, ó, ele tem um reflexo no acorde, né? Ou quando eu fiz. Então
tem um estudo, você entende o campo harmônico, você sabe os graus desses acordes que tá rolando. E aí você vai ouvindo a música e às vezes só de ouvir você começa a perceber. Mas aí não tem outra saída. É treino, tá? Não vai ter mágica. É treino, estudo, né? É juntar a prática e o conhecimento, estudo de teoria, de harmonia. Não tem muito o que fazer. Eu tô com o fone de ouvido aqui, não precisava estar, na verdade, tá? Era só para ter passado o som. Tá? Então seria isso, assim. A dica que eu dou é dar atenção para o estudo de percepção musical. E hoje em dia tem aplicativos muito bons, assim, que no dia a dia pode ajudar muito você a estudar na correria. Só que daí você tem que realmente se disciplinar, tirar um tempo de estudo e focar um pouquinho nisso, né? E ficar tentando tirar música de ouvido, né? À medida que o tempo vai passando e você vai estudando, você começa a perceber que você tem resultado. Às vezes ter um acompanhamento, ter um professor, tudo isso é fundamental. Sozinho, você sozinho, mesmo com muita informação que a gente tem hoje na internet, sozinho, sempre vai ser mais difícil. Então, que seja pedindo dicas, né, o que a gente está fazendo, essa troca que a gente está fazendo aqui, em grupos, né, pela internet, amigos que tocam, mas tentar pegar sempre dicas de pessoas também que não vão atrapalhar o seu estudo, né, porque tem muita gente também falando muita bobeira na internet, tem que tomar cuidado. Né, pessoa que acha que sabe, às vezes não é nem por maldade, mas está ali na verdade desinformando. Mas isso já é um outro assunto.